Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Living man. A living man. I want to be a living man. And all the world, he moves around, he walks around, he turns around. I see each tree, I read each vein, I hear each word upon each leaf. The buzzing flies, the splashing fish, they moves around this living man. A living man. A living man. I wanna be a living man. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre um episódio muito especial de Além da Imaginação. Tem vários detalhes, várias curiosidades. Esse é um episódio que não foi gravado na Cayuga e nos Estados Unidos, então ele já é notório por si só. Hoje falaremos do episódio número 142, no geral da série. É o episódio 22 dessa temporada e ele se chama An Occurrence at Owl Creek Bridge. Tradução seria uma ocorrência na ponte do Riacho da Coruja, né? Uma tradução literal. Pode ser que no Brasil tenha saído com um outro título, né? Esse episódio aqui é dirigido pelo Robert Enrico. Ele é uma adaptação de um conto do Ambrose Bierce. E teremos aqui um elenco assim não muito, vamos colocar assim, conhecido, né? E tá no sentido de que ele não é um elenco recorrente de Além da Imaginação. Falaremos sobre isso. Mas ele tem várias coisas interessantes e peculiaridades que merecem ser mencionadas. Então, fica aí, tá? A gente vai tocar a nossa vinhetinha de apoio. Estamos chegando aqui ao final, gente, da nossa temporada, do nosso projeto. E mais do que nunca, a gente precisa de você, tá? Para que nós possamos tentar montar esse computador. Vamos continuar aqui fazendo aqui a nossa campanha para comprar as peças do PC. Então a gente precisa do seu apoio, tá? Seja no Padrim, no Apoia-se ou via Pix também. Então, por favor, se você puder, nos apoie. Escute a vinhetinha que a gente já volta. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né?
e não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, esse episódio aqui, como eu falei, ele tem tantas coisas interessantes para falar sobre ele. A história é até uma história de uma certa, colocar assim, simplicidade, né? No jeito como o Ambrose Bierce pensou essa história aqui, né? Que é uma história sobre vida e morte. Mas é tudo que envolve, né? A história é muito bonita, principalmente a questão de ser um curta premiado, né? Em Cannes, etc., né? Exatamente. Como você mesma já falou, isso é um fato muito inédito dentro da série. Isso não tinha acontecido, não vai se repetir novamente, de você ter um curta-metragem produzido em outro país, não foi produzido para a série. A gente pode até tratar disso se você quiser também, né? Já ia adiantando. Uhum. Que o produtor acabou assistindo esse curta, porque na verdade ele faz parte de um filme que é O Coração da Vida, Le Coeur de la Vie, né? Perdoe o meu francês. É um filme que esse diretor, o Robert Enrico, dirigiu em 62, se eu não me engano, 63, e ele assistiu ao filme, o produtor, e falou: olha só que legal, hein? O filme são 3 histórias do Ambrose Bierce que tratam da Guerra Civil Americana e do tema da morte, né? Que era um tema muito recorrente na obra dele. O produtor assistiu e falou: isso aí, eu quero apresentar isso aí na TV americana. E o produtor, até para falar o nome dele, foi o William Froug, né? Isso. E aí ele, né, estava já... não lembro se ele já estava trabalhando com Além da Imaginação ou se ele iria no ano seguinte passar a estar na produção da série também. E aí eles pagaram $20 mil para poder ter os direitos de exibição de 2 vezes, exibir 2 vezes esse curta como episódio da série. E foi o que aconteceu. E acaba sendo algo muito diferente dentro. Embora, se a gente for pensar, não querendo entregar já muita coisa, tem um elemento fantástico, tem plot twist, e tem muito do que, de certa maneira, a gente tem como elementos comuns na série, né? Tem uma atuação muito, muito marcante da pessoa que faz o protagonista da história. O Roger Jacquet, né? Isso. Então, tem meio que, apesar de não ter sido feito para a série, tem um pouco do DNA da série nesse episódio, até mais do que episódios aí que foram exibidos, sobretudo na 5ª temporada, né? Nossa, o episódio é de uma beleza, né? Eu não tenho muita intimidade com a obra do Ambrose Bierce, né? Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa acha que você conhece tudo. Eu não tenho, pouquíssimo, na verdade, né? Eu vou até depois, nas minhas recomendações, recomendar um texto de um amigo meu que já gravou comigo, né? Que esse tem intimidade, é estudioso disso e tal, e ele faz textos muito interessantes sobre essa questão do terror gótico, tá? Uhum. Mas eu acho que é impossível a gente não reparar na movimentação de câmera, em tudo, na música, gente, porque tem uma música maravilhosamente linda, né? Que toca, tem quase nada de fala, é muito o som diegético, né? E tal, não tem. Dizem até que no original, talvez seja interessante colocar, porque foi editado para passar em Além da Imaginação. Custou mais 5 mil para poder fazer essa edição. E na edição, tem isso de vocês retirarem algumas coisas. Teriam mais narrações, entendeu? Mais pensamentos do personagem, que é o Peyton Jacquard, né? Então, você aqui, para Além da Imaginação, tiveram que reduzir o tempo também, né, Marcos? Teve que ter até 25 minutos no máximo, né? Exatamente. Parece que foi preciso também fazer alguns cortes. A gente tem essa música muito interessante, a gente pode depois... Aliás, ela já tocou no comecinho aqui do podcast. Certo. E a gente pode falar também sobre o cara que compôs, né? É um sujeito assim meio obscuro, mas ele é um americano.
E ele tem uma coisa interessante, o nome do cara era Kenny Clark, falecido já em 85, há quase 40 anos, mas ele tem duas coisas muito engraçadas. Ele trabalhou como músico na trilha sonora daquele filme do Louis Malle, Ascensor para o Cadafalso, clássico aí do cinema do drama policial francês com a Jeanne Moreau. E depois uma música desse cara foi usada no filme O Pentelho, aquele filme, né? Ai, meu Deus, aquele filme com o Jim Carrey, que é um drama, Isso. né? Ele é vendido como uma comédia, né? Um filme quase de suspense. Estranhíssimo esse filme, sim. Isso. Então, enfim, mas é uma belíssima composição e ela acaba dando muito do tom do curta, né? Do que a gente vai ver em tela. E é muito interessante, né? Sim. Certamente. Sim, sim. Só rapidinho, já que você tocou nessa questão, antes da gente entrar em diretor, elenco, você falou do Ambrose Bierce, e rapidinho, só para situar também o público, o nosso ouvinte, quem não conhece, e até vai servir uma indicação de leitura, porque algumas coisas desse cara saíram no Brasil. O Ambrose Bierce, ele tá ali naquela grupo de escritores de horror, grotesco, suspense, americanos ali final do século XIX, início do século XX, em que você tem os três nomes máximos são Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e o próprio Ambrose Bierce. Só que ele é menos conhecido no Brasil, né? Menos lido. Verdade, sim, sim. E ele é um cara que, na verdade, só para não me estender demais, ele foi militar, ele lutou na Guerra Civil Americana, mas ao longo da vida toda dele ele foi jornalista. E ele foi muito conhecido como jornalista em vida. Ele era considerado um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos. Olha. Ocorre que ele ficou tão horrorizado, tão traumatizado com toda a monstruosidade que ele viu na Guerra Civil, que ele, ao longo de mais ou menos 3 anos, entre 1888 e 1891, ele começou a escrever loucamente ficção, que coisa que ele não escrevia. Ele era poeta e jornalista, ele não era um escritor de ficção. Ele começou a escrever histórias sobre a guerra, mas com elementos de horror, psicológico, com elementos mórbidos, porque ele queria meio que ter uma válvula de escape para isso que estava na cabeça dele, que ficou... Precisava exorcizar, né? Isso, ele queria exorcizar. O conjunto de histórias que ele escreveu nesses 3 anos é considerado um dos maiores libelos anti-guerra e anti-militar já escritos, sobretudo na literatura americana, é considerado o maior. Ele também era um cara que ele colocava elementos de sátira e humor nas histórias que ele escreveu, nessas histórias inclusive. E ele escreveu também um famoso Dicionário do Diabo, que foi publicado no Brasil, em que ele pegava os verbetes e colocava, em vez dele colocar e eram verbetes assim sobre questões do cotidiano, sobre política, sobre comportamento, só que ele, em vez de colocar o verdadeiro significado, ele colocava um significado, digamos assim, olhando pelo lado mais sacana, mais ordinário da coisa. Ele meio que revelava a verdade que num dicionário não estaria, né? Escrito daquele jeito. E por isso que é o Dicionário do Diabo. Imagine que se fosse o diabo escrevendo um dicionário e falando, olha, o que é o amor, o que é o ódio, o que é a honestidade. Só que você imagina o diabo falando isso, descrevendo essas coisas. É muito interessante. Vale muito a pena ler tudo que esse cara escreveu. E só para completar, a vida dele já daria uma grande história de aventura, porque ele... depois quando ele já estava com uma certa idade, ele resolveu, e ele continuou trabalhando como jornalista, ele resolveu fazer uma viagem pelos locais ali onde ele teria lutado na guerra, para relembrar, né, esse passado dele como soldado ali na Guerra Civil. Ocorre que aí ele foi também, ele passou ali pela fronteira com o México, foi até Juárez, no México e tudo mais, e ele encontra o exército do Pancho Villa. Né? Sim. E ele, que meio assim, né, o jornalista
dentro dele e falou, caramba, é interessantíssimo a marcha desse exército aqui e tudo mais, esse exército revolucionário, isso aqui dá uma baita de uma história para ser coberta, né, como uma história jornalística, né, uma cobertura jornalística. E ele resolve perguntar se ele não poderia acompanhar, né, o exército do Pancho Villa para fazer como observador e para poder registrar enquanto jornalista. E ele vai mandando cartas para a família. Tô aqui, vou acompanhar os caras na marcha deles, vou registrar tudo, etc. Só que ele acaba registrando, inclusive, confrontos que o Pancho Villa acaba tendo com o exército mexicano e tudo mais, com as autoridades e etc. Só que um belo dia o cara desaparece. Ele desaparece sem deixar rastros, o Ambrose Bierce. Caraca, meu. Olha, isso é muito estranho, né? Quando você contou pra mim, eu falei, meu, o que aconteceu com o cara, né? Mas será que o cara morreu ali no meio das contendas ali do Pancho Villa? Impressionante, né, meu? Uhum. Não, e é engraçado, um cara que ele participou de... Enquanto ele esteve na guerra, detalhe, ele não foi na guerra civil, ele participou de um monte de batalhas que foram... Ele lutou pela União, né? Que foram absolutamente sangrentas e o cara sobreviveu, mas ele foi querer cobrir uma guerra como jornalista, aí já era. Nossa. Não, deixou legado, né? Recordado não muito no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Rod Serling, ele era um fã fervoroso do Ambrose Bierce, sabe? Então, quando foi apresentado para essa oportunidade, ele entendeu isso como exatamente uma oportunidade, sabe? Né? E ele apresenta pela primeira vez em 5 anos, ele fala isso, pela primeira vez em 5 anos, nós estamos aqui apresentando um projeto que não foi feito por nós, né? São de outras pessoas, né? É uma oportunidade do público conhecer essa história, conhecer o Ambrose Bierce, então é muito legal, você vê claramente que ele tem muita admiração, né, pelo Ambrose Bierce, né? Ele próprio um escritor, né, fabuloso, né? Tem o Jean Beaufort, né, que você não comentou, que ele está acreditado aqui como um diretor de fotografia, sabe? E eu acho interessante mencionar o nome dele, eu conheço pouco na carreira dele, mas ele está envolvido em coisas do Robert Altman, né? E tal, ele ganhou um prêmio César de fotografia, e ele dá para ver, porque tem uma questão de fotografia, enquadramento, escolha de enquadramento, que dá um diferencial muito forte para esse episódio aqui. Ele é muito belo e muito poético, sabe? Então é impressionante, só mencionando mesmo o nome dele aqui, né? Do Jean Beaufort. Sim, esse conto especificamente que foi adaptado, que é uma ocorrência na ponte Oak Creek, ele é o conto mais famoso do Ambrose Bierce, ele é o conto que mais apareceu em antologias, é o conto que mais teve adaptações, porém, parece que eu não vi todas, obviamente, né? São várias ao longo dos anos, tanto de adaptações independentes, curtas independentes, quanto mesmo produções com mais orçamento, produções de pessoas conhecidas e tudo mais, mas parece que nenhuma conseguiu essa qualidade que essa adaptação, que na verdade foi feita na França, obteve. E virou mesmo esse curta, ele é lendário, ele concorreu a prêmio em Cannes, concorreu a Oscar e tudo, e tá aí entre os curtas mais famosos aí de todos os tempos, né, dos curta-metragens. É uma coisa muito interessante como a fama desse curta acabou acontecendo também por conta da exibição como episódio de Além da Imaginação. Hoje, o diretor, a gente vai até poder falar dele, ele é mais lembrado por ter dirigido aquele filme Os Aventureiros do Alain Delon e por esse curta, né? Ah, legal, pô. Legal as pessoas terem chance, né, de conhecer, né? Mas a pessoa não consegue, né? E, pô, Alain Delon é muito famoso, né? Mas esse aqui é um episódio que quem não assistiu, poxa, merece muito ser visto, sabe? De peito aberto, ele tem muita beleza, entendeu? Muita beleza, assim, é muito interessante como as escolhas, sabe? Cinematográficas e tal, para evocar um sentimento de perda, né? Muito bonito. Sim. O filme é dirigido pelo Robert Enrico. O Robert Enrico, eu não vou saber como é que... Porque ele é um cara que... Robert Enrico, deve ser. Ele é de origem italiana, mas vivia na França. É o Roberto Enrico. Isso. Ele é um cara que
ele começou dirigindo curtas-metragens, ele entre 56 e 63 ele dirige vários curtas. E aí o primeiro longa dele é justamente uma antologia de 3 curtas-metragens inspirados em histórias da Guerra Civil do Ambrose Bierce, que é O Coeur de la Vie, ou O Coração da Vida. Um desses curtas é justamente uma ocorrência na ponte Oak Creek, que vai depois, né? Já falamos aí o que acontece com esse curta. Uhum. Enfim, os outros 2 segmentos do filme são Chickamauga e The Mockingbird. Eu não vi, a gente tentou achar os outros 2 para assistir, não conseguimos, infelizmente, né? É bem difícil, hein, gente? Se alguém encontrar, tu acha a versão sem cortes, no Okru você encontra, mas a versão mesmo com os 3 não tem, fácil não. Ó, tem gente que acha em DVD, hein? Saiu para DVD. O cara que eu adoro o texto dele, ele falou que ele tinha muitos anos um DVD com as 3 histórias. Que inveja dele. Pois é. Outro destaque da carreira dele, em 67, ele dirige o filme com Alain Delon e Lino Ventura, Os Aventureiros. Que o Lino Ventura, inclusive, esse Robert Enrico, ele vai dirigir alguns filmes que tem o Lino Ventura no elenco. O Lino Ventura é aquele ator de origem italiana, mas ele também trabalhou na França e ele está em filmes como Ascensor para o Cadafalso, O Exército das Sombras, filmes muito importantes aí da filmografia da França, né? Inclusive dessa coisa desse cinema de gente como Louis Malle, Jean-Pierre Melville, enfim. E aí, enfim, outro destaque da carreira do Robert Enrico, ele dirige também o Jean-Paul Belmondo. Olha! Naquele famoso filme dele que é o Ro, né? Que é o filme em que o Jean-Paul Belmondo faz um gangster, mais um, né? O Belmondo era um cara também do filme policial francês, né? Do noir francês, assim. Fez vários papéis de delinquentes, criminosos, gangsters ao longo da carreira dele. E um desses filmes em 68, que é o Ro, que é um filme sobre um gangster, exatamente, né? Também é dirigido pelo Robert Enrico, é um filme muito elogiado, eu não vi, mas já me deu vontade. Ele dirige também um filme chamado Boulevard do Rum, que é um filme com o Lino Ventura, em que ele faz um cara durante a lei seca americana que contrabandeia justamente rum. Né? Sim. Ele também, detalhe importante, em 75 ele vai fazer um filme famosíssimo, importantíssimo também, chamado O Velho Fuzil, que é com o Philippe Noiret e a Romy Schneider. O Philippe Noiret, ele faz aquele famoso papel do médico que ele, durante a ocupação ali da França, durante a Segunda Guerra Mundial, ele dava um jeito, digamos assim, quando chegava algum nazista para se tratar, ele dava um jeito desse cara não sobreviver ao tratamento, né? Então, filme muito interessante e um papel também muito elogiado do Philippe Noiret. Eu ainda não vi esse filme também. E para finalizar, em 89, ele faz um filme que é um filme em 2 partes. Ele e um outro diretor dirigem um filme para a TV sobre a Revolução Francesa. É elogiadíssimo. Dizem que é uma das melhores adaptações assim para o audiovisual da Revolução Francesa. Legal. Inclusive o episódio dirigido por ele é um que tem a decapitação da Maria Antonieta. Dizem que é muito bom, mas eu não vi, infelizmente. Né? Nem eu quero ver. Quanto ao elenco, a gente não vai poder falar muito porque são pessoas pouco assim, não tem muita informação. O personagem principal é vivido por um ator chamado Roger Jacquet. Esse cara, ele teve quase 60 anos de carreira na TV francesa e no cinema francês, mais na televisão. Não dá para eu ficar citando tudo o que ele fez. Primeiro que a gente não viu e eu desconfio que o nosso público também não viu a maior parte das coisas que o cara fez, porque é tudo da TV francesa. Dos anos aí, né, dos anos 60 até os anos 2000. Ele morre em 2014, o Jacquet. E só que eu vou só citar que ele tá, obviamente, no filme que nós já citamos, de 63, O Coeur de la Vie, onde está o
curta que nós vamos falar, que virou episódio. Ele tá num outro filme do mesmo Robert Enrico, que é o Trama para Matar, que é um filme policial. Enfim, que nosso público, quem não sabe, mas fique sabendo que ao longo durante os anos 60 e 70, e até hoje, a França produz muito cinema policial, um dos gêneros que eles mais produzem, que eles são muito bons, né? Sim. E outro destaque, ele trabalhou muito com adaptações de obras literárias para a TV francesa, esse ator. Ele, em 72, ele participa da adaptação do livro Pai Goriot, um livro do Balzac. Ele está do lado do Charles Vanel, que é um grande ator francês. E em 72 e 73, ele participa da adaptação para a TV francesa dos Reis Malditos, aquela série de livros do Maurice Druon, que é muito elogiada. E, para finalizar, o último trabalho de destaque dele, ele participa da adaptação para a TV francesa do livro Ostibalt, que é um clássico do romance francês do Roger Matando Garde. Infelizmente eu não vi nada disso, né? Lamento. Para poder. E outra personagem de destaque é a Anne Cornally, que vai fazer a esposa dele. Ela é uma atriz que durante os anos 60 e 80 ela teve bem esparsas participações na TV e no cinema francês como coadjuvante. Então também e como são coisas que eu não vi, desconfio que não sejam nem fáceis de você encontrar para ver, eu não vou também detalhar muito a carreira dela. Mas em 20 e poucos anos de carreira, ela fez 4 ou 5 participações aí, 5 ou 6, né, na TV e no cinema francês. É isso. Entendi. Ah, legal, muito bom. Fiquei, mesmo não conhecendo o material, é interessante saber, né? Uhum. Certo. E aí, vamos para a sinopse, então? Vamos. Hoje é sua vez, né? Sinopse bem simples, assim, né? Pode deixar, talvez, só o final mesmo, plot twist mesmo. De resto, a gente examina aí o que é interessante. Tem tanta coisa legal, né? Vamos ver o que a gente pode apontar. Nossa história se passa durante a Guerra Civil. O nosso personagem principal é o Peyton Farquhar. Ele é um sujeito que... Ele é provavelmente um comerciante, porque ele é que a gente vai perceber pelo episódio que ele mora numa casa abastada, né, uma mansão. Sim. E ele fura uma proibição de tráfico de armas imposta pelo Exército Confederado. E essa proibição, se você furar, ela é presa, e você for pego, a condenação é a morte por enforcamento. Ele está ali na ponte Oak Creek, aguardando ali, ele tá preso e ele vai ser enforcado ali. Porém, quando a execução acontecer, no momento em que ele está pendurado ali pelo pescoço e puxam a madeira que o está segurando do lado de fora da ponte, acontece uma certa coisa muito curiosa, que é aí que nós vamos estar aí entrando e além da imaginação, né? O que será? A gente tem uma pessoa que está prestes a morrer, né? Você tem o foco na cena, ela é muito interessante como ela é mostrada, o ângulo, né? São ângulos diferentes, entendeu? Você vê que a posição da câmera, tem momentos que está pegando os soldados emparelhados, todos de lado, o momento pega eles de baixo para cima, né? E você tem toda aquela preparação, tem uma longa preparação, né, para esse enforcamento. Você vê que a pessoa está sendo ali amarrada, as pernas estão sendo amarradas, entendeu? Ele está prestes ali. Tem uma pessoa do outro lado da tábua, né? Até achei interessante isso, né? É uma espécie de ponte ferroviária, né? E é deixado um pouco claro, assim, até porque tem um papelzinho avisando que qualquer pessoa pode ser punida, inclusive um cavalheiro, como parece ser o caso desse personagem, né? Uma pessoa que tá fazendo comércio ali e é proibido, né? O Ambrose Bierce, ele tá falando sobre a morte, mas está falando sobre a vida, porque a gente vai ter toda essa preparação, os caras ali perfilados, eu sei que lá, atenção, armas e tal, e saca todo aquele longo preparativo para poder soltar essa pessoa, e na hora que ele é solto, né, aí vem a surpresa, porque o cara sai de cima da tábua e ele realmente vai cair com tudo na ponte, né?
só que a corda se parte, né, Mar? Nesses momentos que ele cai na água, entendeu? Que ele vai tentar soltar desesperadamente as pernas, né? Que estão amarradas em vários pontos, tirar a bota. Ele está sentindo o pescoço muito apertado, porque partiu, mas está apertado no pescoço dele. Até no conto, se você... eu dei uma acessada no conto, porque inclusive escutei uma pessoa narrar o conto. Foi uma narração muito bonita, eu vou colocar para vocês aí. Que tem facinho no YouTube, se você colocar o nome do conto, tem alguém narrando. Ele fala que é uma ironia, ele pensa, porque no conto ele pensa muito. Tiraram muito dessa narração diegética que tem, né? Do original, que tem várias vezes o pensamento dele, que é ele pensando sobre o que está acontecendo com ele. Ele pensa assim, nossa, que irônico, eu vou morrer afogado e enforcado, né? Porque na verdade não está entrando água nenhuma, ele não está engolindo água, mas ele está com o pescoço preso, né? Então ele tem todo esse processo dele tentar se desamarrar, e quando ele emerge, ele consegue subir e dar aquela longa respiração, né? A vida, isso é muito bonito como é mostrado pra gente. A vida, ela também está muito premente ali, tudo que envolve a vida, o som dos pássaros. Eu acho que desde o começo do episódio parece que tudo tem a ver com aquele momento da morte, né? Tudo tá mais forte. O canto dos pássaros, o brilho do sol, o cheiro da natureza, o vento nas folhas, um bichinho cantando. Tem momento que ele fala que ele vê o inseto se mover. Isso é filmado pra gente, é mostrado pra gente de uma maneira muito bonita. Né? Eu vou te dar uma palavra aqui, mas eu quero até saber de você, o que você achou, porque é uma história que fala sobre a morte, mas eu acho que ela fala muito, muito de verdade sobre a vida também, né? Pois é, esse episódio, em termos de linguagem, eu já vou adiantar que eu achei uma obra-prima do audiovisual esse episódio. Ele é muito impressionante. Ele é um pouco diferente do que a gente vê nos outros episódios de Além da Imaginação, que são obras feitas para a TV. Esse episódio, ele é parte de um filme para cinema. Ele acaba tendo o próprio movimento de câmera, o uso de planos mais abertos, já entrega que esse filme não foi feito para televisão. E assim, os movimentos de câmera, a montagem desse filme, o uso ali que você até citou dos sons diegéticos, o cara tá na hora da morte e os sons da natureza que acabam evocando essa coisa da vida, né, do prazer de viver, dos prazeres dos sentidos, estão ali o tempo todo pra gente escutar e pensando, caramba, o cara vai morrer e vai deixar essa maravilha, né? Toda essa beleza para trás. A gente, enquanto público, na hora tem essa sensação. É muito poderoso isso. E quando a corda arrebenta e ele cai no rio, as cenas subaquáticas dele tentando se soltar das cordas, elas são absolutamente angustiantes, são impressionantemente bem filmadas. Você que está nos muito escutando... Muito claras, né? Elas são bem visíveis, né? Para algo feito nos anos 60, é algo muito impressionante de se ver. Muito mesmo. Que filmagem subaquática absurdamente boa, bem feita. Nossa, que tudo, até incrível. Da corredeira, do rio, sabe? É uma sim. coisa que ia demorar anos pra gente conseguir ver em filmes muito famosos, né? Os caras foram muito além da época deles, né? Impressionante. E é muito interessante como que o que vai acontecer, porque ele depois ele é levado para uma correnteza, mas ele vai conseguir sair. E quando ele consegue sair da água, o pessoal os soldados que estavam lá para cumprir a execução, eles estão tem um pelotão com rifles, né, rifles da época, os mosquetes lá, né, com canhão. Ele vai ser perseguido pela essa artilharia, vão tentar acertá-lo. E o curta é muito inteligente, porque ele vai intercalando momentos em que ele está ali sendo atingido pelo prazer de estar vivo, né, de descobrir que está vivo, e pelos sons e cheiros da natureza, e vai tocando essa música, né, eu sou um homem, estou vivo, né? Nossa, a música é linda, acho que a gente tinha que parar
um instante assim, só para poder refletir a beleza dessa música, que ela evoca o jeito com que a voz masculina canta. É um prazer tão grande, né? De assim, estou vivo, né? Estou vivo, né? Qual o nome da música? A Living Man, né? Um homem vivo, algo assim. Um homem vivo, né? E o jeito como ele fala, que ele pronuncia a palavra estou vivo, é de uma beleza, né? É sem palavras, assim. E a gente sabe que assim, o que nos equilibra, né, é a morte, né? É o fato de nós sermos todos humanos, né? Não só a morte, mas o fato de todos nós sermos humanos. Então, todos nós vamos passar por isso. Né? Então, naquele momento, que é o momento onde ele está aspirando a vida, ele está repleto de vida, é uma coisa muito impressionante, porque vem a música é tocada em vários momentos, né? Não somente a música, como ele começa a ter, ele tem um flashback, que eu queria até comentar esse flashback, porque começa com esse e depois vão ter outros, né? Porque ele vê uma mulher sentada, sim, uma mulher lendo, uma criança, você vê que tem uma criancinha, é uma cena assim que é bom você parar e analisar. Tem uma criancinha e tem uma menininha num balanço, assim, a mulher está sentada numa cadeira de balanço, a criança também num daqueles balanços, tudo evoca, se você for parar para pensar, enforcamento, né? O balanço da corda da menina, o balanço da cadeira que a mulher está sentada, a criança que está correndo e ao fundo uma pessoa escravizada, negra, né? Porque sim, é uma daquelas casas do sul, né? Eles lutaram por isso, pelo direito de poder escravizar as pessoas, né? Então você tem tudo isso em uma cena, em uma recordação dele. E depois a gente vai acompanhando ele tentando sobreviver àquela correnteza, aquele rio caudaloso, né? O pessoal até faz uma referência, Marcos, a essa cena que aparece da mulher sentada com o filme Nascimento de uma Nação. Uhum. É verdade, lembra muito realmente o ângulo, né? E a construção da cena. Sim. Né? Possivelmente até pode muito bem ser uma referência, inclusive, né? Uhum, tenho certeza. Então, mas é isso mesmo. E como a gente estava comentando, e você agora completou muito bem, essa maneira como ele intercala as memórias dele, né, com a mulher e com a filha, na casa, né, na mansão em que eles viviam, com essa alegria que ele sente naquele momento em perceber que está vivo e na maneira como a paisagem em volta é fotografada de maneira absolutamente luxuriante. E a perseguição que é feita em relação a ele com artilharia, os soldados atirando. A montagem intercala essas três coisas de uma maneira que ela assim, no mínimo é perfeita e brilhante. Eu fiquei de queixo caído com aquilo. Que negócio... né? É maravilhoso. Não, e o momento que ele sai do rio, né? Porque realmente você escuta o som, você vê que tem uma coisa estranha na história. Por que alguém atiraria com um canhão no rio? E um homem que pulou na água, né? Então tá tudo... Começa, sabe, a estranheza a aparecer. E o momento que ele sai, que ele consegue sair do rio, ele para ali naquela prainha de areia grossa e ele pega aquela areia, aperta com força com as mãos, joga para cima, roda nela, grita e tal. Ele tá profundamente enlouquecido de felicidade, né, por estar ali, né, e ele está aproveitando aquilo fortemente, né. E aí vai vir uma parte, né, para você ver, uma história que ela parece muito simples, mas eu acho que ela é contada de uma maneira muito rica, né, porque você vê que ele vai sair ali da margem do rio e ele começa a correr pela floresta, ele começa a correr por um longo corredor, né, de árvores também todas enfileiradas, né, criando aquele espécie de túnel todo arborizado. É incrível, a cena é incrível, e você fala na hora, eu já até falei, puxa, aí parece uma propriedade rural, né, de pessoa rica, porque isso daí são árvores que alguém plantou, né, propositalmente para elas estarem ali todas retinhas. E no conto é interessante, eu estava dando uma lida, que ele mesmo se espanta com isso, né, porque você vê como a fantasia ela vai se infiltrando no que está acontecendo com ele, porque ele tem vários pensamentos, no conto ele pensa muito, os pensamentos dele estão presentes, ele acha estranho, né, porque ele não lembrava que aquele local tinha uma floresta tão enorme, interminável. Ele está indo correndo em direção à casa dele,
Você entende isso, né? Porque afinal ele teve visões da mulher, né? E tal, da mulher, da esposa dele. E você vê que ele vai correndo, correndo, e aquela natureza é quase de sonho, né? É tudo muito bonito, né? A natureza, e ele correndo, e o sol brilhando entre as folhas e tal, e ele vai, corre, né? E a gente vai se encaminhando para o final da história, porque o final disso tudo é ele encontrar o quê? Ele encontrar os portões da propriedade dele, né? Que portões são esses? Será que esses portões eles significam uma outra espécie de entrada para algo? Né? E você vê que quando ele entra, ele vai se aproximar da casa e aí você vê algumas saias, né? Descendo uma escada e uma mulher se aproximando e fica aquela cena, né, Marcos, em looping, né? Dela se aproximando dele, e ele dela, ele com os braços estendidos, e ele berra o nome dela, né, e tal, e ela também está se aproximando dele. O final é um tremendo não é nem uma ducha de água fria, é um balde de água fria cheia de gelo na sua cabeça, na sua cara, entendeu? Porque o que acontece no final dessa cena onde eles quase estão se tocando? Pois é, quando ele e a esposa conseguem se dar as mãos, né? Quando ele toca nas mãos dela, é como se ele fosse puxado, e na verdade ele está sendo puxado de volta para aquele momento em que puxam a madeira que está segurando ele na ponte e ele é enforcado. Na verdade, a gente acaba descobrindo que aqueles instantes quando ele foi içado pela forca até o momento em que ele morreu, aquilo foi digamos, aqueles poucos instantes de vida que lhe sobraram, ele viajou em imaginação, em memória, em desejo, né, para perto dos seus entes queridos, mas foi um único instante, porque depois ele está morto. Não, é o instante entre o momento em que o homem sai de cima da madeira e ele vai tá caindo para poder ter o pescoço quebrado. Né? Nesses instantes, ele sonhou isso tudo. Ele sonhou com a vida, com a possibilidade da vida, com a possibilidade de encontrar a mulher, de encontrar os filhos, de passar pela natureza, de sentir o toque da areia, de sentir o calor do sol. É uma coisa assim. Você vê aí, quando você vê a história que você contou do Ambrose Bierce, né? É fácil para alguém que passou pela guerra, e a guerra é um inferno. Não existe possibilidade onde a guerra seja boa, né? Só na cabeça de gente louca, né? Que a guerra é uma coisa boa, né? Então as pessoas sofrem miseravelmente de dor, morrem, né? Então quem passa por isso costuma ansiar desesperadamente pela vida, né? A vida tem muito significado, cada pedaço de comida, cada, sei lá, momento onde você pode respirar, entendeu? E não tá sentindo o cheiro de, sei lá, de gente morta, ou de sangue, ou de pólvora. Então é uma história muito inacreditavelmente linda, né? E muito dolorosa, né? Então o momento, como tudo é retratado, aquele momento que ele abre o portão, né? Que você vê que ele chega no portão, e no conto é até mais duro o jeito que ele fala que sentia um puxão no pescoço quando a história acaba, que é o momento que o pescoço dele quebrou, né? Então é isso. Ele é um homem que durante os milésimos de segundo entre a madeira, né, soltar o corpo dele e ele ser pendurado e o pescoço quebrar, ele sonhou tudo isso. Então eu entendo, né, a beleza que Rod Serling viu nisso, né, que o produtor viu, né? E mesmo a série, vamos lembrar que a série sempre teve problema de financeiro. Na quinta temporada, obviamente, isso daí não ia deixar de acontecer, né? Mesmo os episódios gastando muita grana, né? 65 mil, né? Pelo jeito eles gastavam por episódio, parem para pensar, né? A gente até tá falando aqui de um episódio que ele pega uma história que sim, é cinema, mas The Twilight Zone também é cinema, né? Sempre foi, né? Os episódios são filmados de maneira muito luxuosa, muito bem feita, com câmera, sabe? Os poucos episódios que tiveram ali, que foram feitos de fita de vídeo, sei lá, sabe, com aquela parada meio... que muita coisa nessa época era gravada assim, né? E tal, com aquela câmera meio parada e tal, não é tão bonito como The Twilight Zone é. Então, na verdade, esse episódio aqui é a beleza que The Twilight Zone também contém, não é?
Então acho que é muito legal, assim, é uma história muito bonita. Eu fiquei muito encantada de conhecer essa história do Ambrose Bierce e, poxa, acho que vale a pena, hein? Se for fácil de encontrar para ler, seja em site, PDF, procure, viu? Que é bem bonito. Pois é, um episódio excepcional e como a gente já tinha até citado também, tem muito apesar de tudo, tem muito do DNA da série. Você tem o elemento fantástico introduzido de uma maneira absurdamente fantástica, né? Incrível mesmo. Você tem uma narrativa muito interessante, muitos recursos narrativos curiosos, uma excelente atuação do protagonista e um plot twist. Então, resumindo, embora não tenha sido feito para a série, tem tudo que a série trazia de melhor, né? Ai, com certeza. Então muito é isso bom. aí. Ai, muito legal, muito legal. E aí, o que você vai nos recomendar hoje aqui na parte de recomendações? Eu vou roubar bastante dessa vez, não tem como eu não fazer isso, porque eu vou recomendar, na verdade, rapidinho 3 coisas. Eu gostaria de lembrar que essa temática da pessoa que não sabe que morreu, ela já apareceu antes em Além da Imaginação, sobretudo no episódio 16 da primeira temporada, The Hitchhiker, né? Aquele episódio com a Inger Stevens. Então, nossos ouvintes aí talvez lembrem desse episódio e tudo mais, e vale a pena dar uma revisitada nele, né? Ah, legal, pô. Muito bom. E também vou recomendar rapidinho 2 filmes que para mim estão entre os melhores filmes que tratam dessa questão de você não estar morto, mas não sabe que está morto. Claro que não é o Sexto Sentido, por exemplo, que todo mundo já conhece, já sabe, mas é o filme de 62, nós já falamos desse filme, o Carnival of Souls. Nossa, a gente falou justamente quando fomos falar de The Hitchhiker. O episódio The Hitchhiker inspirou esse filme, porque o filme é de 62 e o episódio é de 60. Exatamente. Né? Outro filme que eu queria recomendar rapidinho nós já falamos dele em vários podcasts, em várias oportunidades, é um filme que eu gosto demais, que é o filme Medo, O Conto das Duas Irmãs, um filme de 2003 do Ji Woon Kim, é um filme coreano e trata muito disso de você achar que a pessoa está viva, mas a pessoa talvez não esteja, e o que você é capaz de fazer por conta desse engano, né, de achar que alguém que na verdade está morto está vivo. Para mim, um dos meus filmes de horror preferidos da vida. Então, quem ainda não viu, experimente, que acho que vai ter uma experiência muito interessante. Ah, legal, eu adoro. A gente já fez podcast, viu? Porque a gente gosta muito de terror asiático, né? Então já falamos sim de Medo, né? Só procurar. A gente tem especial. O primeiro especial de Halloween da gente foi falando sobre terror asiático. Então tem tanta recomendação boa. Vai lá, gente, vai lá que tá lá na listagem lá. É só procurar Halloween, Masmorra Cine, e o primeirão é terror asiático. Muito bom. Muito bem, e você? O que você tem para recomendar? Olha, eu vou recomendar uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui dentro desse projeto, mas eu gosto muito de terror e pesquiso terror, e volta e meia a gente faz podcasts, né, sobre terror, né, como eu falei, terror asiático, e a gente fala terror gótico. E eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo. Ele tem um blog chamado Reminiscências de um Lorde Velho. Pessoa fantástica, e ele gravou comigo na época, contigo também, sobre aquele filme Ghost Story, lembra? Foi muito bonito, né? E tá com a Runemara, né? E aí depois eu fui gravar com ele um especial sobre um cara que eu fiquei fascinada, que é o M.R. James. Ele é um cara importantíssimo, né? Que o período dele é do século XIX. E ele é tipo tão importante, né, lá no Reino Unido como Charles Dickens, por exemplo, né, que escreveu a Christmas Carol, né. O M.R. James, ele é famoso e notório porque também tem uma tradição da TV britânica, da BBC, que é o Ghost Stories for Christmas, né. Todo ano tinha histórias de terror baseadas ali em contos do M.R. James, e são histórias maravilhosas, né? De investigação, sempre envolve um antiquário.
e tal. E tem história de todo quanto é tipo, tem história violenta, tem história de fantasma, tem história de monstro e tal. Mas, na verdade, o que eu vou recomendar aqui faz parte desse cotidiano, dessa tradição natalina de histórias de terror da TV britânica, mas é uma história do Sheridan Le Fanu, que é o Shawkin the Painter, né? O Shawkin o Pintor, né? E é uma história baseada ali como eu falei, do Sheridan Le Fanu, que é de 1839, hein? E tal, uma história muito antiga, né? E é passada aí nesse episódio que é conhecido como os episódios ônibus, né? Esse daí, nesse caso que eu estou recomendando, é de 79. E, gente, vai falar desse pintor, o Schalken, né? O Gottfried Schalken, que ele é apaixonado ali pela sobrinha de um artista muito importante, de um pintor muito importante, só que ele não consegue se declarar para ela, né? E o tio acaba permitindo que ela se case, veja bem, ele vai receber uma grande quantia de dinheiro com um cara muito estranho de uma outra localidade. A história não se passa no Reino Unido, tipo assim, no caso, esse cara, ele é um cara estranhíssimo de Rotterdam, ele é uma figura muito estranha, fantasmagórica. E a moça, claro, fica desesperada, implorando, pedindo pelo amor de Deus pro Schalken fugir com ela, só que ele não foge. Ao contrário, ele acha que pode fazer sucesso, que depois, mais para frente, ele pode salvar do casamento. O lance todo aqui nessa história, que não é um spoiler, gente, esse cara que foi buscar era um cara que tá morto. Entendeu? Uma história. O cara tem uma aparência medonha. Então a moça ela tem todo motivo de ficar desesperada. Mas o episódio ele é tão bonito, o jeito como ele é filmado, porque esse pintor, né, ele tem uma coisa e detalhe, tem a ver mesmo com as pinturas dele. Ele utilizava a luz, ele fazia uma espécie de pintura aonde eram pinturas assim, que as luzes das velas tinham uma importância, né, no jeito como ele pintava os personagens à luz de vela, sabe? E o episódio ele emula isso, né? Não sei se tu lembra, claro, e que ele é de uma beleza, a questão como ele mostra uma história que evoca a própria pintura do cara, né? É muito bonito, isso é uma história de fantasma tenebrosa, né? E dirigida ali pelo Leslie Mahoney. Ele evocou justamente o jeito como o cara pinta, né, Mar? Olha, é uma das coisas mais fantásticas de horror que eu assisti na televisão em toda a minha vida, esse episódio. Maravilhoso. Olha, quem não viu, veja agora. É incrível. Eu acho que vale a pena a gente até... para situar as pessoas, o Sheridan Le Fanu, ele era aquele escritor irlandês e ele é famoso por ter escrito uma coletânea de contos chamada In a Glass Darkly, em 1872. Nessa coletânea tem uma história chamada Carmila, daquela famosa vampira, né? Vampira de Karnstein. Isso. E alguns anos depois, sei lá, 10, 15 anos depois, um outro irlandês que leu o livro do Sheridan Le Fanu gostou tanto que quis também escrever uma história sobre vampiros, que é o famoso livro Drácula. Nem será? Todo mundo sabe que, né, que o Bram Stoker resolveu escrever o livro Drácula depois de ter lido o livro do Sheridan Le Fanu. Exatamente. Passar de ter lido Carmila, né? Não, exatamente. Então... Claro que ele tem o mérito dele, é uma história epistolar muito interessante, mas assim, é muito interessante a gente procurar o Sheridan Le Fanu também, né? E essa história é uma história muito assustadora. Ela evoca também as pinturas do Vermeer, né? Quem lembra aquelas pinturas do Vermeer e tal, né? Que tem essa brincadeira de luz e sombra, né? Então olha, é muito legal, assim, tudo que envolve o episódio. Até tem uma curiosidade, o Vincent Price, ele foi considerado para ser um narrador, né? Porque a história tem um narrador. Só que acharam que a voz dele ia ser muito exagerada, né? E o Peter Cushing, que é outro que eu amo também, ele recusou o papel porque ele achou muito sombrio. Sim. Olha essa, Peter Cushing é cheio de história de terror. E no final acabou ficando o Charles Gray, né? Que foi escalado para ser o narrador da história. Mas, olha, é uma história maravilhosa. E se você não conhece, procure, por favor, o nosso podcast, que a gente tem lá o nosso especial de Natal, gente. Fizemos no Natal o Ghost Stories for Christmas, que o meu amigo aí, o Rodrigo, maravilhoso, ele publicou no site dele todos os episódios, inclusive os episódios ônibus, que são esses episódios aí que não são
o Ghost Story for Christmas, mas se passaram também nessa época aí, tal, em qualidade boa, né? Vale muito a pena. A gente assiste todos, desde o Assovia Eu Virei, é muito bom mesmo. Uhum. A TV inglesa, ela tem coisas de altíssima qualidade, e esse Ghost Stories for Christmas é um exemplo. E só completando a descrição que você fez tão boa do episódio aí do Shulk and the Painter, para mim, uma das mais perfeitas adaptações de um texto literário que eu já vi. Tá louco. Eu fui ler o conto e olha, é impressionante como ele transmite a mesma sensação que o conto. É muito bom. Eles são muito preciosistas, viu? O jeito como eles têm. O M.R. James, aliás, eu ganhei de presente de Natal do meu filho, né? Maravilhoso. Ele me deu os livros, né? Porque saiu para o Brasil, né? E eu ficava lamentando muito, que eu queria muito poder ler, né? Eu sempre tenho isso, né? Reclamo e tal. E eu ganhei de presente, né? E você vê que, cara, o jeito como ele conta as histórias e o jeito como o pessoal da BBC filmou, que as figuras do M.R. James, elas sempre ficam ao longe te observando. O terror que ele coloca é uma coisa que ela é gradual, sabe? A figura te observa ao longe, você vê que tem alguém te observando. Vocês lembram daquele lindíssimo filme da Deborah Kerr, né? Os Inocentes? Tem um dos momentos no filme que, na minha impressão, imita muito o que o M.R. James fazia, que era justamente a figura te observando ao longe. E é um dos momentos de horror do filme, né? A figura observando a criança ao longe e a babá. Então é assim, só para reduzir, né, que a gente acaba se estendendo, é incrível. Quem não conhece mesmo, vale a pena. Eu vou deixar linkado aqui no YouTube, aqui abaixo, ou aqui no feed do podcast. Então é só você ir na publicação, porque vale a pena conhecer, gente. É um material, assim, para quem gosta de literatura e de terror, é muito precioso, tá? Vale a pena assistir, vale a pena ler. É só ir atrás que vale a pena, galera. Muito bem, procurem, porque e o M.R. James, ele demorou um pouco até ser publicado, né? Coletâneas assim mais completas dele no Brasil. Infelizmente, o público brasileiro acaba não conhecendo muito porque as editoras não se animaram tanto, né? Sai muito em Portugal, né? Em Portugal sai muita coisa facilmente. É por isso que eu fico brincando, falo assim, gente, se sair coisa de The Twilight Zone em Portugal, e você é de Portugal, manda pra mim. Porque saem coisas lá do Charles Beaumont, entendeu? Tipo, coletânea dos contos de Charles Beaumont que saiu para além da imaginação. E não sai no Brasil, cara. Não sai. É assim, não sai mesmo. O mercado de livros no Brasil, apesar dele ter crescido muito, dele ter evoluído muito ao longo do tempo, ele ainda é assim pequeno, ele ainda é pouco abrangente, a variedade que você tem ainda é, e muita coisa importante ainda não é editada, não é mais, não tem edição mais recente, é uma pena, sabe? Então realmente muita coisa que as pessoas podem atrás vão acabar achando edições portuguesas, né? E agora com o valor que o euro tá, então já ficou também proibitivo, né? Ficou complicado. Não, só uma última curiosidade, acho que não custa a gente falar isso, dá tempo, que esse episódio que a gente comentou, né, ele já foi adaptado tantas vezes, esse conto do Ambrose Bierce, inclusive para o Alfred Hitchcock Presents, viu? Então tem muitas vezes aí que já foi, é claro que vamos combinar aqui que essa adaptação ela é inacreditável, né? Mas acho que vale a pena você procurar, porque tem várias, viu? As pessoas gostam de adaptar, gostam até de maneira, vamos colocar assim, o pessoal faz as suas montagens ali, meio, né? Às vezes não é uma coisa profissional, as pessoas gostam dessa história, então vale a pena ir atrás, tá? Sim. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. Certíssimo, então vamos lá para a parte de música, porque dessa vez é você que escolhe música para o final do podcast, vai tocar lá no Spotify, na versão para áudio, né, do podcast. É só procurar a gente, tá? No Spotify ou nos agregadores de podcast como Cineclube da Masmorra ou como Além da Imaginação Podcast ou ainda como Masmorra Cine, tá? Que aí você pode escutar a música final. Qual música que você escolheu hoje, Mar? Tá, então a gente vai tocar pro final a música Tides of Time do Épica.
Épica! Muito bom, gente. Então, não deixem de escutar a versão em áudio, tá? Para quem vem só no YouTube, porque o YouTube, claro, não deixa tocar, então a gente bota na versão em áudio, tá bom? E agora a gente até demorou um pouquinho, né? O episódio ficou longo porque a gente gostou tanto do episódio, é tanta coisa interessante para falar e ele tem um diferencial, né? Então demoramos um pouquinho, mas chegando no final aqui, claro, a gente agradece que você está aqui nos acompanhando. Recorda para você, por favor, se puder, nos apoie, tá? No sentido mesmo de financeiro, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. É só você procurar a gente no Padrim ou no Apoia-se, os links estão logo abaixo. Ou então ainda fazer um Pix para a gente, se você puder, tá? Acima de R$10 você já está automaticamente participando do sorteio. O sorteio vai ser feito depois que a gente gravar o último episódio, tá, da temporada, aquele top 10, né? Dessa vez vai ser top, sei lá, 25. Um negócio assim, mas a gente vai fazer a gravação, a live, na verdade, assim que terminar esse top, né? Então você nos apoiando com mais de R$10, você já participa automaticamente do sorteio. Se você puder, se você não puder, tudo bem. Você compartilha o podcast, ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, que a gente já fica muito, muito grato, tá? E, né, Marcos, deixar então para vocês um abraço muito gostoso, muito apertado. Estamos aí, hein? Rumo aí ao final dessa temporada e do nosso projeto. Logo mais vamos ter o quê, hein? O que a gente vai fazer depois do Rod Selling? Vamos pensando juntos aí, tá? E, Marcos, quer deixar um recadinho pro final? O recado que eu tenho é pra gente valorizar o tempo de vida que nós temos, né? E o que nos é precioso na nossa vida ainda. E também, se possível, na vida dos outros, né? E esse episódio traz essa reflexão, né? Ai, sim, não, eu tava conversando contigo, né, que a gente não olha pro céu, né, isso parece uma coisa tão boba, né, mas você olha pro céu, você vê a cor do céu, você respira fundo, quando você tá, não precisa estar no meio da natureza, da floresta, ou na praia, mas quando você tá próximo a alguma coisa de natureza, você respira fundo, você olha pra cima, a gente vive olhando muito pro chão. Eu sempre falo isso, a gente vive trabalhando e preocupado com dinheiro, com isso, com aquilo, que eu tenho isso e aquilo para fazer, e a gente não absorve o ambiente que a gente está, no sentido de olhar para o céu, de olhar para fora um pouco da nossa realidade, que às vezes é muito angustiante e muito apressada. Então, se você puder, independente da sua, né, qual categoria financeira que você tiver, nós, por exemplo, aqui somos duros, né? E tal, mas não tem essa, entendeu? Tira aquele momento para sentir a maresia, se for possível, ou até para brincar com bicho, ou chegar perto da natureza, sentir o cheiro de uma folha. Essas coisas são importantes, né? Isso é uma coisa que esse episódio ensina, é a importância da vida, né? Claro que a morte ela é certa, né? Mas a vida está aqui, né? Estamos presentes e vivos, né? Então vamos, né, absorver um pouco mais da vida e do mundo, né? Não ficar só pensando em política e desgraça e tal, né? Isso é importante. Você tem toda a razão de recordar, Marcos. A morte é certa, porém ela está no horizonte do futuro. E, apesar dela ser algo que é certo, que chega, não existe nada mais certo e concreto do que o presente. E no presente estamos vivos, né? Exatamente. Um beijão para vocês, então até o próximo episódio de Além da Imaginação, tá? Até lá, fiquem bem. Tchau, tchau.